processo bonito da gente enxergar, porque o desafio, quando foi lançado, lá atrás, no início de 2000, o volume usado em citricultura era extremamente alto. Alguns produtores tinham como padrão de qualidade, por exemplo, passar pulverizando a planta e logo depois da pulverização disparar o cronômetro, e se o pé parasse de escorrer em menos de 1 minuto é porque o volume estava baixo. Tecnologia de aplicação, por definição, é o emprego dos conhecimentos técnicos e científicos, para você colocar o produto no alvo em quantidade necessária, de forma eficiente e com o mínimo de contaminações do meio ambiente e do aplicador. Vários trabalhos vieram sendo desenvolvidos para culminar na tecnologia que nós temos hoje. Então, os primeiros passos, os pulverizadores naquela época tinham um número muito pequeno de bicos. Então, nós começamos a trabalhar com alguns duplicadores nessas turbinas, dentro do conceito de, ao invés de eu trabalhar com uma ponta jogando 2 litros por minuto, eu vou trabalhar com 2 pontas jogando 1. Então, o volume seria igual, mas o tamanho de gotas seriam diferentes. E a gente percebeu que isso melhorou em muito a cobertura, melhorou em muito a penetração da cauda na planta e já permitia a gente trabalhar com redução de volume. Um outro passo foi entender que a planta funciona como um filtro. Ótimo, se ela funciona como um filtro, tem gotas que ela retém na parte externa e tem gotas que ela permite que penetrem. Qual é esse tamanho que ela retém na parte externa e qual é esse tamanho que ela permite que penetre? Então começamos a estudar qual era esse tamanho de gotas. E nós definimos esse tamanho de gotas em torno de 150 micras. Ótimo. Por que 150 micras? Porque nós observamos que acima de 200 micras a gota não penetrava. E se trabalhar abaixo de 150, principalmente em regiões mais quentes, como o Bebedouro, por exemplo, no estado de São Paulo, algumas gotas podem evaporar antes de atingir a árvore, e isso também é desperdício. Quanto de água a planta consegue reter? Para conseguir entender isso, nós precisaríamos entender volume, metro cúbico de copa. Então nós começamos a pensar, mas como nós vamos definir a copa de uma planta? Vamos considerá-la como uma esfera? Vamos considerá-la como um cilindro? Então, nossa ideia foi considerá-la como um cubo. Não porque ela se pareça com um cubo, mas porque quando nós fôssemos levar essa ideia ao produtor, fazê-lo pensar em comprimento, largura e altura, no campo é muito mais fácil do que πr quadrado, por exemplo. No passado, se a gente pensar aí na década de 70, de 80, o citricultor, quando fazia uma pulverização, ele fazia uma por safra. Se a gente for elencar, hoje a gente tem aí 5 principais pragas e doenças, que são leprose, pinta preta, cancro cítrico, podridão floral e o psilídeo, que é o inseto transmissor do greening, que aumentaram e muito o número de pulverizações sendo feitas no campo em função desse número elevado de pragas e doenças que a gente tem que enfrentar para o cultivo dos citros. O greening é uma doença centenária que surgiu na Ásia, na Índia, na África, no sul da África, E aonde essa doença se instalou, a soma da bactéria com o psilídeo, ela levou a uma redução muito drástica da produtividade, interferindo na qualidade da fruta, já que todas as variedades são suscetíveis, e também na vida útil dos pomares. Tanto é verdade que, mais recentemente, quando a doença chegou nas Américas, vários outros países, como nos Estados Unidos, na Flórida, ou mesmo na América Central, algumas regiões do México, a citricultura se inviabilizou. Em questão de anos, aí, quase que uma década, a produção caiu para menos da metade. A ideia de pensar volume em citros mudou radicalmente nos últimos anos. Esses estudos permitiram que nós saíssemos daqueles 10 a 12 mil litros de água utilizadas por hectare, lá onde eu tinha 180, 200 plantas,
isso caiu para 4 a 6 mil litros por hectare, para 8 a 6, depois veio de 4 a 6, hoje está em torno de 2 a 4 mil litros por hectare. Com um agravante, hoje nós não temos mais 200 plantas por hectare, hoje nós temos 600, 800 plantas por hectare e estamos trabalhando aí com 2 a 4 mil litros dentro desse conceito de volume por metro cúbico de copa. Nesse sentido, a questão da evolução da tecnologia de aplicação, reduzindo o volume de água e também do ingrediente ativo e podendo-se fazer uma pulverização com uma frequência menor a um custo muito mais baixo, fez toda a diferença. Sem isso seria inviável controlar o greening ou outras doenças, como o caso da podridão floral. Se nós considerarmos um número da OMS, que uma pessoa consome em média 80 a 100 litros de água por dia para todas as suas necessidades, só o que a citricultura paulista economiza em função desse trabalho seria suficiente para alimentar uma cidade com 500 mil habitantes ao longo de um ano. Essa é a economia de água doce que os trabalhos dessa parceria proporcionaram para a citricultura atual.